através dele, né? O Espírito vai incendiar esse lugar. Ô, glória! E eu fiquei, se quiser pode até baixar um pouquinho o volume do meu microfone. Pode deixar bem baixo. E realmente, eu falo um pouco alto. E eu, quando fui convocado para estar aqui, normalmente eu gosto de preparar as mensagens no máximo um dia antes. Por quê? Porque para cada dia basta o seu próprio mal. Então, por que eu vou preparar uma mensagem que eu fui convidado 2 semanas atrás, estamos precisando fazer um segundo dia? Isso me faz me conectar. Isso me faz eu orar. Isso me faz eu falar, o Senhor sabe do que aquele local precisa. E não daquilo que eu quero falar. Por mais que eu tenha vários sermões prontos, porque a gente tem que estar pronto. Quarta-feira mesmo houve um erro lá na descrição, colocaram evangelista seleitor lá no meu ministério. Aí eu evangelista seleitor, quarta-feira então não é eu. Aí chegaram e falaram, ou seja, eu só errei. Eu falei, nossa, direto para o seleitor. E glória a Deus, ainda bem que a mensagem que eu trouxe no local, eu já tinha pregado antes, e eu falei, eu prometi uma mensagem de tal tema, e ela estava lá. Mas realmente pegou de surpresa. Mas quando é assim, eu gosto de preparar um dia antes. Comecei a escrever essa mensagem ontem, 1h30 da manhã, parei 5h30 da manhã. Um pouquinho sem dormir, e só com uma refeição, mas tudo bem. Por quê? Porque eu acredito que Deus tem neste lugar. É para vocês que estão aqui nessa noite. E a palavra pode transformar a sua vida. Se você sair daqui e colocar em prática, ela vai transformar a sua história. Amém. Ela vai te impactar. Mas você tem que sair daqui também, depois de hoje, decidir a vivê-la no dia de domingo, segunda, terça, quarta, até que ele venha. Amém. E aí você vai ver que provavelmente, daqui a um tempo, eu voltarei neste lugar. E eu vou ter a honra de você me procurar, principalmente os jovens da casa. Vocês me procurar e falar assim, Jéssica, Deus está transformando minha história. Aleluia. Porque é para isso que estamos aqui. Nós fomos vocacionados para aperfeiçoar quem? Os santos. Você. E o nosso maior prazer é vocês falarem para nós. Deus está fazendo coisas grandiosas no meu vida. E que em nome de Jesus é isso que vai acontecer na vida de vocês. Hoje eu vou fazer hoje vai ser no pé da mesa. Presta atenção. Porque realmente, hoje eu vou pregar de forma expositiva. Então eu vou pregar somente em cima do texto base que é o tema. Vou trazer um pouco de nerd, vou ter um pouco de nerd nessa palavra, porque para mim entender ela profundo, eu precisei recorrer ao grego para mim poder fazer toda a exposição dela. E olha que normalmente, quando me dão um tema de 2 versículos, eu gosto de pregar em cima do capítulo. Mas quando eu comecei a me debruçar em cima somente dos 2 versículos, falei, meu Deus do céu, quanta coisa aqui tem. E eu vou te convidar, nesses próximos minutos, você ligar, prestar atenção. E você, de fato, absorver o que esse tema tem para nós, para os dias atuais. Porque a palavra é viva. Aleluia. Ela não é uma palavra
palavra que vai te fazer efeito ou só histórico, ou de conhecimento, ou de sabedoria. Não, ela transforma a sua vida hoje. E se você crê, ela age agora. Em nome de Jesus. Eu tenho uma pessoa ilustre aqui no nosso meio. E não é a minha esposa. É Jesus. Porque se tiver 2 ou 3 ou mais, ele falou que estaria no nosso meio. Aleluia. E quando ele estiver no nosso meio, eu já preguei, quem estava na outra vez, eu falei o quê? Quando ele está no nosso meio, você não sente a presença, você sente o poder. Oh! Vocês lembraram? Quando ele está no nosso meio, nós sentimos o poder. Ele está doidinho para que você toque nele, né? Ele já está aqui. Ele já está passeando aí do seu lado. Ele vai de um lado para o outro, esperando alguém tocar. Que em nome de Jesus, você toque nele, porque ele vai liberar atitude para você em nome de Jesus. O texto base é 1 Timóteo 2, 3, 4. Isso é bom, aceitável, isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos, que deseja que todos sejam Salvos. E chegue ao pleno conhecimento da Verdade. Escuta aqui. É engraçado que, se a gente pegar um pouco aquele contexto dessa carta que Timóteo, que Paulo escreve a Timóteo, e só para deixar bem claro que Timóteo ele era um jovem, e ele tinha mais ou menos, alguns falam 20, alguns falam 21 anos nessa época, mas nós temos que lembrar que a maior idade nessa época de Jesus era 30 anos de idade. Não é? A maior idade hoje é 21, na verdade a maior idade hoje é 18. Mas na época de Jesus a maior idade era 30 anos. E alguns historiadores ainda chegam a dizer que é por isso que ele começou a ser ministério com 30 anos. Porque ele chegou na sua maior idade. Porque senão os pais assumiam as responsabilidades pelo filho. Então, por isso, que alguns historiadores falam que, por isso que ele começou o seu ministério de Jesus com 30 anos. Então, aqui, realmente, o Timóteo era um jovem. E se a gente pegar e atualizar para os dias de hoje, ele tinha mais ou menos a idade de 15. Mais ou menos isso. E é mais ou menos a idade de alguns jovens que tem aqui. A faixa etária de 11, 12. E até alguma idade assim, lá minha, que eu não posso dizer. Eu sou jovem. Eu sou jovem. Ó, eu vou dizer a idade de cristão. 27 anos, então eu sou jovem. Aleluia. Então, Paulo estava primeiramente incluindo um jovem. Um jovem. E o engraçado que naquela cidade, naquela época, já era marcada pela religiosidade confusa, desigualdade e pressões culturais. Naquela época. Naquela época. Será que tem diferença dos dias de hoje? Será que os jovens do século I, eles também não sofrem dessas mesmas pressões culturais? Será que os jovens, principalmente jovens periféricos, não sofrem de desigualdade social? Nós estamos falando de muitos anos atrás, onde Paulo já estava treinando os jovens para pregar sobre uma cidade com esses problemas. Será que está difícil, está diferente hoje em dia? Não está diferente hoje em dia. E o pior de tudo, naquela época, a igreja enfrentava desordem, falsos ensinos e divisão. Eu acho que hoje em dia está uma maravilha, né? Está tudo lindo e maravilhoso. Não tem no nosso país. No nosso país não tem. Nas igrejas, falsos ensinos nem divisão. Não tem. É só naquela época aqui mesmo de Paulo e de Timóteo. Só nessa época. Não tem. Então, assim, eu vejo que Paulo, ele traz o ensinamento para Timóteo num período
tanto da igreja difícil como da sociedade difícil. É por isso que a Bíblia ela é impressionante. Porque ela traz uma mesma palavra para 2025. E engraçado que Deus sabe que as problemáticas são as mesmas. Mas por isso que você está aqui. Porque Deus te chama para uma responsabilidade. Mas calma. Vamos com calma. Vamos lá. Deus tem desejo de salvar todos. Que deseja que todos sejam salvos. Que todos sejam salvos. Aqui, desejar, no grego, é delei. Delei. É uma pronúncia do grego horrível. Mas o significado é vontade ativa e desejo intenso. Não é só um mero desejo de salvar. Não é um desejo superficial, raso. Não. Aqui empregado, no original, é um desejo intenso, é uma vontade ativa. Ele realmente está fazendo de tudo para salvar a todos. Para salvar todos. O verbo telor, que significa querer com intenção e propósito. Não é o desejo superficial ou passivo, mas uma vontade ativa de Deus. A maior vontade ativa de Deus de salvar a todos foi entregar o seu próprio filho na cruz. Foi a maior vontade, a maior expressão de salvar a todos foi a cruz do Calvário. A maior expressão de salvar a todos foi Ele enviar o teu filho por amor por nós. Foi a maior expressão. E mesmo assim, Ele ainda teve mais uma atitude através do Filho. Eu vou para o Pai, mas eu vos deixo o Espírito Santo. Porque Ele convence o homem do pecado. Então, assim, além de ter a cruz, que tem o poder de salvar, ainda tem o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Por isso que Paulo fala com toda a confiança para Timóteo, que Deus deseja salvar a todos de forma ativa, convencendo até os dias de hoje, nos dias atuais, o homem do seu pecado, através do Espírito de Deus, trazendo ele à cruz através de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus age em direção à salvação, não apenas sofre por ela. Deus não apenas tolera a salvação das pessoas, Ele quer. Ezequiel 33:11 diz assim: diga-lhes, juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios. E em João 16:7-8, mas eu afirmo que é para bem, o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Então ele já manifesta lá. Deus não tem. Deus ele se entristece na morte de um ímpio, na morte de alguém que não encontrou Jesus. E aqui eu não vou entrar se você é calmo. Não. Mas ele está aqui, ele se entristece. Ele se entristece. Porque ele quer salvar a todos. E ele faz isso diariamente. Amém. Palavra todos. Planta. Ou seja, ninguém de fora, ninguém excluído. Porque é para todo aquele que crê. Para todo aquele que crê. Aí eu lembro que ele olhou para Jesus, olhou para o jovem rico e falou assim. Ele olhou para o jovem rico e engraçado que o que me chama a atenção desse diálogo que ele olha para o jovem rico é que Jesus, ele abre o texto abre o parênteses e fala, e explica o sentimento de Jesus. E ele amou aquele jovem e ele amou aquele jovem. Quer dizer, quando Jesus, no diálogo, conversa com aquele jovem, Jesus o amou, logo de cara. Ele falou, uau,
ele conhece a Sagrada Escritura, ele conhece tudo. Aí ele olhou assim e falou, só tem uma coisa que eu vou te pedir, mas é só uma, é bem pequena, jovem rico. Larga tudo, doa aos pobres, tudo certo. Você tem largado tudo? Ou você tem largado só uma parte? Hoje estou aqui, larguei tudo. Mas amanhã, assim, amanhã. Eu tenho aquela parte de mim. Só hoje, filho. Só hoje. Quando Jesus faz convite para largar tudo. É difícil largar tudo? É. Não sou um adulto querendo puxar a sua orelha. Não, é difícil largar tudo até os dias de hoje para mim. É difícil largar tudo. Eu não vou entrar nesse... Eu não vou contar, mas o pastor da casa, pastor Marcelo, e o Fábio que está ali, que também está ali comigo, eles sabem que nessa semana eu tive que largar. Pô, Marta, aí não, Marta. Ele sabe. Pô, Marta, aí não, Marta. Eu falei que eu não vou entrar no internet, então você pergunta, foi o quê? Aí não dá, não vou falar. Mas eu só estou falando que eu tive que largar. Eu tive que falar não. Eu tive que falar não. Então, até o dia de hoje, 27 anos depois, ainda eu falo não. Então, o que você tem que largar? O que você tem que largar? Vamos lá. Deus, Ele quer salvar todos. A palavra salvar, do verbo som, envolve libertação, restauração e perdão. Eu não sei quais são as linhas teológicas da casa. Mas eu acredito. Boa, pastor. Mas eu acredito que quando Jesus ele salva o homem todo. Jesus ele não salva o homem pela metade. Jesus ele não só pega, você vem aqui na frente, aceita ele, seu nome é escrito no livro da vida e está tudo certo. E pronto. Não. Jesus ele quer te salvar. Ele salva o homem todo. De tudo aquilo que o oprime. Se a gente pegar os evangelhos, se a gente ler todos os evangelhos, a gente viu que Jesus, ele libertava, ele curava. Por quê? Porque o objetivo dele era salvar o homem todo. A questão é, talvez, a sua entrega não está sendo 100%. Porque ainda falta algo que Jesus tem que te salvar. E aí a minha pergunta é, mas antes de fazer a pergunta, às vezes achamos que a salvação é só essencial, mas Deus quer te resgatar hoje, mesmo daquilo que te prende por dentro. Mesmo daquilo que te prende por dentro. Você tem um Deus que Ele pode te salvar. Ele pode te curar. Ele pode te libertar. E a questão é, Ele quer. Não é demagogia, não é para te fazer sorrir, não. Ele quer. Ele não só te chamou, Ele sabe de tudo que está. Quando Ele te chamou, Ele não falou assim, antes de você vir, faz isso, faz aquilo. Não, Ele falou, bem como está. Só crê, tenha fé que o resto eu faço. E aí, através do Espírito dele, Ele vai te guiando, Ele vai te conduzindo. E aí, aqueles dilemas que você tem dentro de você, Ele vai curando, Ele vai limpando, Ele vai tratando. E além disso, Ele é tão maravilhoso que Ele ainda usa você para envolver os seus. Mas vamos chegar lá.
Salvação inclui libertação do medo, do vazio, do peso do pecado e da vergonha. Ele quer te salvar de tudo isso. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Todo medo. Tem medo do que, jovem? Você vai falar, não, pensa aí. Tá com medo do quê? E aí, adulto? Tem adulto aqui. Tá com medo do quê? Tá com medo do quê? Tá com medo da manhã? Qual é o seu medo? O que te faz temer? Ou melhor, o que te faz ter medo? Medo é uma coisa, temor é outra. Não vou entrar no medo. Depois vai entrar outro dia. Mas o que te faz ter medo? Sua oração não está chegando aí? Aonde que ela está? Ou você está tentando enfrentar esse medo com a força do seu braço? Vai ficar difícil. Mas eu tenho o Evangelho significa boas novas. Aí eu tenho uma boa nova para você. Jesus, Ele quer te salvar desse medo. Ele quer te salvar desse medo. Amém. Ele quer te salvar desse medo. Por isso que eu falei que dentro dessa passagem de 2 versículos, há muitas verdades que a gente tem que observar para que realmente a gente tome posse e a gente entenda do que realmente, de fato, Paulo aqui está ensinando a Timóteo. E agora, em 2005, ensina a nós. E as coisas não mudaram tanto assim. Eu me atrevo a dizer que a opinião minha não mudaram nada e algumas só pioraram. Mas graças a Deus temos esse nosso Salvador. Amém. Ele quer nos libertar do medo, do vazio. Isso inclui te salvar do vazio emocional, da culpa, do pensamento de que não vale a pena viver. Já que Ele jorra dentro de nós águas vivas para toda a eternidade. Aleluia. Então é contraditório. Se você, não, por exemplo, não está com vontade de viver, é contraditório. Mas tem uma boa nova para você. Ele quer te salvar até desse sentimento. Amém. Que não provém dele. Pois ele é novidade de vida. Oh, aleluia. Aleluia. Por esse Deus. Pelo teu Filho. E pelo teu Espírito. Amém. Jesus é o cumprimento desse desejo. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Lucas 19:10. Ele é o caminho da salvação e todos são convidados à mesa. Ninguém fica de fora. Se você está aqui nessa noite me ouvindo, então essa palavra é para você. Você já está, você já está na verdade da mesa. Mas a pergunta é, por que ainda come as migalhas de canela? Por que ainda come as migalhas dela, jovem? Igreja, porque come as migalhas que cai na mesa. Ei, aceite nela e se coloca na posição de filho. Amém. Ou está com problema de identidade? Por isso eu estou falando. Se você crer, sua vida vai mudar hoje. Amém. Mas depende muito do que você vai fazer depois desse culto acabar. Depende muito das suas decisões, do pegar e falar assim, não, eu creio. Chegar no seu quarto hoje e falar assim, eu ouvi, vou fazer uma aplicação. Eu ouvi que eu já fiz muito disso, tá? Me converti com 15 anos. Não faz assim. Então, assim, me converti com 15 anos. Eu já fiz muito. Primeiro porque eu já tive uma experiência espiritual no Candomblé com 10 anos de idade.
Então, quando eu fui para Cristo, tudo que o pastor falava, eu chegava na minha casa, eu olhava e falava assim, Deus, minha vida é... Não, Senhor, ali, ó, eu escutei hoje, presta atenção aqui, eu escutei hoje que o medo, ele não faz parte de uma vivência com Cristo. Então, Senhor, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, eu tenho medo daquilo, eu tenho medo disso, daquilo, disso. Se assim é jovem, eu tenho medo de quase tudo. Eu tenho medo disso. Lança na sua oração quais são os seus medos. Coloca a palavra que você está ouvindo hoje na tua casa. Eu não sei qual é o teu medo. Tem um presbítero lá no nosso ministério, que a gente estava lá numa casa, não era nem para ter roladora, assim. Onde tem crente, né, mano? Quase me diz. Onde tem crente, vira vigília. Porque eu não sei. Você vai lá só para comer, conversar e no final quer orar. Pronto. Mano. E aí, estava o presbítero e a sua filha lá. A gente chorou pela filha, tal, presbítero. E aí o Espírito de Deus revelou através da nossa missionária, revelou que a filha dele, o medo que ela tinha, é de ver o pai dela recair, porque o pai dela saiu do mundo da frente. E quando ela foi falar isso para essa menina se ajoelhou em lágrimas, porque realmente ela tinha medo do pai voltar aos avós. E ela chorou, mas chorou. Eu falei, agora virou vigília mesmo. E agora a menina para de chorar, como a gente vai falar assim, dá pra você de chorar em casa. Então a gente deixa chorar, porque a bênção de Deus agindo, então deixa chorar. Ela chorou, e o pai falou, não vou voltar não, parece, porque você está em Cristo, né? Então faz tudo bem. Então a menina chorou, mas foi revelado ali o medo. Qual é o seu medo? De não dar certo? Eu até uns anos atrás, poucos anos atrás, mesmo cristão, eu tinha medo, por exemplo, do sucesso. Achava que o sucesso não era para mim. Então eu procrastinava todos os meus projetos. Eu precisei de terapia para parar de procrastinar. Mesmo ouvindo vários pais. Talvez me faltou fé, eu posso dizer uma coisa, eu tinha medo. E eu confessei, lá na base, que eu tinha medo. Eu tinha medo do sucesso, porque para mim eu acreditava que o sucesso não era para mim. Não sei se era por causa do meu contexto de vida, não sei, mas eu acreditava que o sucesso não era para mim. Mesmo Deus falando para mim. Eu não estou falando de fama, porque também não vejo nada de errado com fama. A sua fama foi construída com trabalho, com muito esforço e dignidade. Eu estou falando de sucesso, de dar certo, por exemplo. De simplesmente dar certo. E eu tinha medo. Eu precisei lançar fora esse medo, porque esse medo me fazia procrastinar. Essa é a questão. E os seus sentimentos que não estão ligados a Deus te causam um efeito em você que você talvez não está enxergando. No mundo onde todo mundo fala em inclusão e respeito às diferenças, Deus foi o primeiro a querer todos por perto. E ele foi o primeiro a ser mais rejeitado. Falam de inclusão, falam de respeito, mas hoje ele é o mais respeitado. E hoje ele é o mais rejeitado. Mas ele foi o primeiro. Ele foi o primeiro desde a criação. A já criar tudo e falar assim, se der errado eu tenho esse caminho, se der errado eu tenho esse caminho, se der errado eu tenho esse caminho, até que chegou Jesus. Então, ele é aquele que quer que todos se salvem. Mas é para aquele que crê. Amém. Não adianta.
Você pode estar me escutando aqui há cerca de 15 minutos, mas se você não crer, não vai adiantar de nada. A sua vida não vai mudar se você não colocar em prática. Sinto dizer. Porém, no final, em prática aquilo que Deus já falou para você. Deus já disse, não seja eu graças a Deus já saí dessa, mas não seja eu. Se Deus disse, está longe demais, mas Deus não desiste de ninguém. Nem de você, nem daquele seu amigo que parece impossível de crer. Glória a Deus por cada jovem que falou aqui. Um dos jovens falaram assim, de pessoas que estão ao teu redor. De pregar para as pessoas. E é isso aí. Mas não é porque aquela pessoa não aceitou na sua frente que quer dizer que Deus desistiu dela. Deus não desistiu do seu. Eu não sei quantos pais dos jovens que estão aqui neste lugar. Vou repetir, não sei quantos pais dos jovens que estão aqui neste lugar. E talvez você está clamando a Deus pela salvação dos seus pais. Fique em paz. Deus vai fazer um plano aí de salvação para eles. Você só não se assuste. Porque para ver a minha mãe aqui, ó, do meu lado, pregando, como mais de 20 anos. Eu acompanhava ela por 10 anos no Candomblé. Pô, eu pedia para vir que eu fosse uma vez comigo, com 15 anos de idade. Então foi muito insistente. Mas eu nunca deixei de acreditar que Deus nunca desistiria dela. Então tem coisas que você está orando que não é para agora. A palavra é, calma. Coisa que jovem, ou melhor, coisa que ninguém tem. Eu vou parar de falar jovem. Porque às vezes a gente fala que jovem não tem. Não, mano, pá. Você é adulto aí. Não me engana, não. Tem muita coisa que está sendo desenvolvida, talvez você que é adulto aí, que você vai falar assim, mas pode falar sério, mas para você ficar mais calminho dos 5 anos para cá. Só deu 5 anos para cá que eu sou mais calminho, 2 anos para cá. Eu já tenho uns 15 anos crente, mas só de um tempo para cá é normal. Ele vai trabalhar até que ele venha na sua vida, em nome de Jesus. Vamos lá. Você acredita que Deus, vou te fazer uma pergunta, você acredita que Deus salva também aqueles que você já cancelou ou desacreditou? No mundo da internet, hoje qualquer espírito está cancelando todo mundo. É engraçado como isso afeta o psiquismo. Quem é cancelado com uma maravilha. Mas talvez você está cancelando pessoas aí, sua amiga, sua amizade, estudando na sua escola. Engraçado, Deus não te cancela nunca. Deus não te cancelou nunca. Você está aí cancelando as pessoas, deixando de seguir ele, não. Você precisa ser curado no final do culto. Que coração ruim! Não deixa de seguir ninguém, não. Perdoa. Nossa, vai lá, se chama no direct e se reconcilia com a pessoa. Já que está difícil, às vezes a gente quiser, manda um áudio lá de 10 minutos que vira 5 com 2x, mas manda um áudio. Conversa com ela. Agora não, tá aí cancelando. E a gente faz isso também, não pode não. Irmão, que fala dentro da igreja. Como vai ter tudo em comum? Como vai ter tudo em comum? Você pisou no meu calo, dentro da igreja. Graças a Deus o Cofã não é assim. Não vi não. Graças a Deus o Cofã não é assim, amém? Amém! Ah, tá. Sei sim.
tratam bem. Se tem desavença, vocês vão procurar um ao outro, se consertam, e no final está tudo na paz do Senhor. Amém? Amém. Ah, já estão tendo reconciliação aqui. Meu Deus. Aplauda o Senhor por isso aqui. Aplauda o Senhor por isso aqui que Deus está aqui nessa noite. Aleluia. Da onde reconciliação aqui, ó? É o Espírito de Deus que faz isso, meus irmãos. Está pensando que a palavra vem vazia? Ela vem com direção. Ela vem com propósito. E o propósito é transformar a sua vida. É transformar a sua história. É você sair do nível que está e passar para um novo nível. É para isso. E para uma coisa a mais. Vamos prosseguir. Já estou 60% já. Estou olhando o relógio para o irmão se trocar. Deus não quer apenas salvar, mas transformar. Seria muito cômodo. Ou melhor, não vou mentir, gente. Só de ele me salvar, já é um verdadeiro milagre que ele fez em mim. Pelo menos é o meu modo de pensar. Ele me salvou de eu, ele me salvou de mim mesmo. Talvez Deus precisa te salvar de você mesmo. Amém. Seu pior inimigo é você mesmo. Só você pode limitar o ar. Só você pode se limitar. Só você pode fazer a diferença. Só você pode decidir viver no raso ou viver no extraordinário. É lógico que tudo é processo. Tudo é processo. Mas tem gente que procrastina o processo. Não entra de jeito nenhum. Vamos lá. E chegue ao pleno conhecimento da verdade. Eu peço a sua atenção para essa parte. Vamos lá, conhecimento pleno. Epinose. Mais que simples informação. Gnose, no grego, é um conhecimento profundo, relacional e transformador. Então, Deus, ele te chama para um conhecimento, mas não é um conhecimento teológico. Não é um conhecimento para você chegar aqui e ler uma palavra. Não, o conhecimento dele é profundo, é relacional, quer dizer, ele quer intimidade contigo. Ele quer intimidade contigo. E através desse relacionamento, desse conhecimento, desse relacionamento, ele vai te transformar. Ele vai te transformar. Não é só saber sobre Deus, é andar com Ele. Amém. Eu não vou fazer mais perguntas, não. Você vai pensando aí nas respostas que você precisa dar. Você vai pensando, quando você tem andado com Deus, quando você chega ali, dependendo da vontade. Espera aqui, porque mano, a ideia aqui o Senhor não pode escutar. Ou você conversa para qualquer tipo de relacionamento. Está andando com ele ou não? Está andando parcialmente? E aí? Como está esse relacionamento? Temos um Deus que quer te transformar, mas você anda com ele para entrar no processo de transformação, ele para fazer. Por isso que Jesus andou com os discípulos. Era fácil chamar os discípulos no barquinho e falar, ó, vocês têm que fazer isso, isso e isso. Vamos. Ô Jesus, você vai. Já falei a palavra da verdade. E olha que tem profeta que fez isso, hein? Tem profeta que fez. Chegou no dando, tem que papapá. Foi na cidade que ele deixou ali por conta do pessoal da cidade. Graças a Deus que houve salvação. Jesus não fez isso. Larga tudo. Aleluia. Porque eu vou ter um exemplo aqui bem. Vocês devem seguir. Verdade. Como em grego. Verdade. Aletheia. Primeiro, presta atenção aqui. O que há mentira é uma pessoa. Vou repetir. Verdade é uma pessoa. A mentira é uma pessoa. Quem já sabia disso? O caminho e a verdade. Porém, eu sou João 8,44, ele fala:
Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio, não apegou e não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua. Moisés mentiu, pai da Mentira. mentiroso e o diabo é a mentira é uma pessoa do diabo e a verdade é na pessoa de Deus. Por isso a pessoa que a verdade é filosófica acerca de Deus não é ciência. O história provam a essência de menos teologia bem aplicada. Pessoa e verdade é uma aletheia, que é Jesus que está aqui entre nós. Ressuscitou. Amém. Aleluia. Por isso precisa. Aleluia. Não é. A questão, olha aqui, a questão é. E tu por terra diante da palavra da verdade, diante da palavra de Jesus. Jesus é a verdade, nos liberta de nós mesmos. Quantas mentiras você às vezes acredita? Mentiras você está carregando no viver? Quantas mentiras já tiveram quando disseram, você e seu pai, a sua mãe,